Hola mis amigos, yo soy Luancito, voy a hablar de Libertadores, la fase de grupos da competição. Isso aí, fala de Libertadores. No caso aqui nesse vídeo vai ser a parte 1, onde eu vou falar dos jogos aí de terça e quarta-feira. Então aqui no caso, abrindo os jogos da segunda rodada, tivemos no Maracanã o duelo entre Fluminense e The Strongest, onde a equipe do Tricolor das Laranjeiras acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0. No caso, o Fluminense teve amplo domínio ali do jogo, né? No caso, teve mais de 70% de posse de bola. Ao todo foram 25 chutes, com 11 em direção ao gol, e do The Strongest apenas 2 finalizações e as 2 em direção ao gol, no caso ali onde o Fábio fez boas defesas. No caso, estava difícil ali de penetrar ali na área do The Strongest, mas aos 40 minutos ali no cruzamento na área de cabeça, o zagueiro Nino fez o único gol da partida. No caso ali o Fluminense ficava tocando bastante ali, né, que é bem o estilo do Diniz, né, tocar bastante ali, rodar bastante a bola. Então, né, acho que faltou um pouco mais ali algum chute de fora da área também. Você quer jogar com a penetração em profundidade também. É uma característica dessa equipe bem ofensiva do Fluminense, mas conseguiu aí os 3 pontos aí, líder do seu grupo. E agora pensando aí no próximo jogo da competição. Além de Fluminense The Strongest, também na terça-feira no estádio Beira-Rio, tivemos o duelo entre Internacional e Metropolitanos da Venezuela, né? No caso, o jogo também onde o Inter dominou boa parte da partida, teve mais de 60% de posse de bola, foram ao todo 24 chutes com 7 em direção ao gol. E do Metropolitanos apenas 3 chutes com 1 apenas em direção ao gol. E nos acréscimos ali com um gol ali do centroavante ali alemão, o Inter conseguiu sua primeira vitória na competição, no caso aí na estreia havia empatado por 1 a 1 com o Independiente de Medellín, e agora conquistando a vitória dentro de casa por 1 a 0 contra o Metropolitanos, aí jogo válido pelo grupo B. Além de Internacional Metropolitanos, também tivemos o duelo brasileiro entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo realizado na Arena da Baixada, né? Acompanhei, assisti esse jogo aí. No caso aí, logo aos 7 minutos ali, uma bela jogada ali no jogada rápida ali do Furacão, onde o Vitor Roque abriu o placar. Ainda na primeira etapa, ali, aos 36 minutos, né, o lance ali, após revisão do VAR ali, com mais de 6 minutos foram gastos ali só para revisar o lance em si. Foi marcada a penalidade, né, fazer ali o que foi caso alegado no VAR ali, um desvio ali no braço do jogador do Atlético, e assim marcando a penalidade. E na cobrança, o Davi Terans fez o segundo gol do Furacão. Mas ao todo aí, principalmente na segunda etapa mesmo, o Atlético Mineiro teve um amplo domínio, criava boas chances ali. Gosto também de destacar o goleiro Bento do Atlético Paranaense, que fez defesas importantíssimas. E ainda o Paulinho diminuiu o placar para o Atlético Mineiro, terminando assim Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1, no caso aí, Furacão conquistando a sua primeira vitória, e o Atlético Mineiro aí a sua segunda derrota na competição aí, já com essas 2 derrotas aí já se complicando. A competição, obviamente, que tem como reverter isso aí, mas também tem que, não só nesse jogo, também tem que buscar os pontos fora de casa e vencer os outros 2 jogos em casa para poder estar nas oitavas de final da competição. Também tivemos o duelo entre o Olímpia e Patronato, também jogo lá no Paraguai. Também o jogo teve um certo equilíbrio, mas as melhores chances do jogo foram do Olímpia, mas quem levou a melhor foi a equipe paraguaia, acabou vencendo por 1 a 0 com um gol ali do Fernando Cardoso aos 44 minutos da primeira etapa. Caso aí o Olímpia conquistando aí seus 3 primeiros pontos na competição. Aí, no caso, havia empatado na outra partida contra o Melgar e agora conquistando a sua primeira vitória na competição. Além desse jogo, também tivemos o duelo entre Boca Juniors e Deportivo Pereira no estádio La Bombonera, né? Jogo bastante truncado aí para o Boca Juniors. No caso, quem saiu na frente foi a equipe colombiana com o Rimer Mejia ali aos 76 minutos ali, né? Por volta dos 30, 35, por volta ali dos 30 e poucos minutos ali, mais ou menos. E aí depois, na reta final ali, praticamente nos minutos finais, com gols ali do Luiz Advíncula e do Alan Varela, o Boca Juniors conseguiu ali a vitória sobre o Deportivo Pereira, conquistando seus 3 primeiros pontos na competição. E também o jogo que foi realizado também no mesmo dia, só que no caso foi às 23 horas, foi o duelo entre
o Deportivo Independiente del Valle, né, contra o Liverpool do Uruguai, né, no caso, o primeiro jogo a equipe equatoriana havia perdido para o Argentino Júnior e dessa vez conquistou a sua primeira vitória na competição, vencendo o Liverpool por 2-0, a equipe tendo um amplo domínio do jogo, né, no caso ao todo foram 27 chutes contra 5 do Liverpool, dos 27 do Del Valle, 10 em direção ao gol e do Liverpool nenhum. No caso aí com gols ali do Sornosa aos 27 minutos da primeira etapa e no segundo tempo ali aos 22 minutos com Alan Garcia fechou o placar, terminando assim: Independiente Del Valle 2, Liverpool 0. E dos jogos aqui da quarta-feira, no caso válido pelo grupo B, tivemos o duelo entre Nacional do Uruguai contra o Independiente de Medellín, onde a equipe uruguaia acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, no caso com gols ali do Gaston Pereiro, aos 17 minutos da primeira etapa. Depois, na segunda etapa, o Luciano Pons diminuiu, quer dizer, empatou para o Independiente de Medellín. E nos acréscimos ali, o Fabian Nogueira fez o gol da vitória do Nacional. Ainda após o jogo ali, teve uma certa confusão ali, né? O famoso cenas lamentáveis, mas o Nacional conquistando aí mais 3 pontos aí, líder do grupo B. Também tivemos o duelo no Maracanã, no caso aí, no comando a estreia de Jorge Sampaoli na equipe do Flamengo, onde recebeu a equipe do Chile do Nublense, né? E o Flamengo ali com amplo domínio, teve ali uma boa atuação, com destaques aí para o Marinho na participação ali dos 2 gols e também o centroavante Pedro aí fez os 2 gols da partida aos 15 minutos e aos 38 da primeira etapa, garantindo ali os 3 primeiros pontos do Flamengo na competição. Também tivemos em Guayaquil o duelo entre Barcelona e Bolívar, né? No caso, o Barcelona havia perdido na rodada anterior para o Cerro Porteño, agora conquistou a sua primeira vitória na competição. Saiu na frente ali com o Fernando Gaibor aos 37 minutos. Aí depois, na segunda etapa, o Bolívar empatou com Rony Fernandes, mas poucos minutos depois, na 70, com Jonathan Baumann, o Barcelona virou o jogo, terminando assim Barcelona 2, Bolívar 1. No caso aí, a equipe equatoriana conquistou seus 3 primeiros pontos na competição. E no estádio Monumental de Núñez, tivemos aí um jogo bastante movimentado, que foi a partida entre River Plate e Sporting Cristal na Argentina, onde o River venceu por 4-2, só que no caso, quem saiu na frente foi a equipe peruana, com o Inácio Oliveira. Depois o River veio o jogo aí com gols ali do De La Cruz e do Lucas Beltrán. Ainda na primeira etapa, o Sporting Cristal buscou o empate ali com o Washington Corozo. E depois, né, no início do segundo tempo, né, ainda o River teve um jogador a menos, né, ainda na primeira etapa. E na segunda etapa, com gols ali de Ezequiel Barco e Pablo Solari, o River fechou o placar, terminando assim: River Plate 4, Sporting Cristal 2, aí no caso aí, o River Plate conquistando os 3 primeiros pontos da competição, né, e o Sporting Cristal a sua segunda derrota na Libertadores. E também tivemos no Chile, né, o duelo entre Colo-Colo e Monagas, onde a equipe do Colo-Colo acabou vencendo aí pelo placar mínimo por 1-0 aí, com gol do Carlos Palacio aí de pênalti no final da primeira etapa, assim garantindo os 3 primeiros pontos aí, no caso, a primeira vitória, no caso a equipe tem 4 pontos agora na competição. E fechando aqui os jogos da quarta-feira, né, também tivemos na Neoquímica Arena o duelo entre Corinthians e Argentinos Júnior, onde a equipe argentina acabou surpreendendo e levando a melhor, vencendo por 1-0 aí, com gol aí de Javier Cabrera aos 13 minutos da primeira etapa. Num cruzamento na área, né, uma bola jogada trabalhada aí do Argentinos Júnior, e na sobra de cabeça ele mandou para o fundo das redes, e ainda teve algumas oportunidades que poderia ter feito o segundo gol, né? Teve um lance ali que saiu o gol, só que foi anulado porque o jogador acabou dominando com o braço. O Corinthians foi abaixo ali do que poderia ter apresentado, mesmo tendo um pouco mais a posse de bola, mas quando o Argentino Júnior chegava com perigo. E assim aí, no caso, o Argentino Júnior conquistando a sua primeira vitória e o Corinthians aí tendo a sua primeira derrota na competição. Fechando aqui quais são os jogos de terça e quarta-feira. Ainda nesta quinta, fechando a rodada, ainda teremos o Palmeiras recebendo o Cerro Porteño no Morumbi. Também teremos o Racing da Argentina, né, recebendo o Aucas do Equador. O Atlético Nacional contra o Melgar
e Libertad e Alianza Lima são jogos aí que fecham a segunda rodada da competição. Desculpa aí pelos equívocos aqui. É isso aí, vamos aí nessa primeira parte, né, fechando aí falando dos jogos de terça e quarta, né? E no caso aí na parte 2 eu falo dos jogos de quinta-feira que complementam esta rodada. Então, obviamente, você acompanha tudo aqui no canal só no Procedência FC, é um canal com muita procedência. E no caso aí, para quem já está chegando recentemente no canal, né, no caso eu não tenho dias fixos para postar os vídeos, né, no caso são em média de segunda a sexta, só que no caso principalmente dos campeonatos que eu venho aqui comentar, né, no caso eu sempre vou fazer os vídeos ali, no caso ou no durante ou pós as rodadas, que aí consigo tentar trazer ali o conteúdo melhor para vocês. E é isso aí, só no Procedência FC, o canal com muita procedência, e a Libertadores aqui obviamente tem muita procedência, e vamos juntos em busca da glória eterna. Valeu!